querido ser de luz que habita em mim e em todos nós. Agradecemos por este novo dia que se inicia e pedimos que abençoe a nossa jornada com sabedoria, amor e luz. Ilumine nossos pensamentos e ações com a sua presença divina. Que possamos ser um canal de amor e muita paz, e que a sua luz brilhe em nós e através de nós. Agradecemos por ser uma parte de você e por ter a oportunidade de crescer e evoluir. Que assim seja. Amém. Bom dia, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à Madrugada Astral. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista e benzedor. E eu e a Voz do Além estamos aqui todas as quartas-feiras às 6 horas da manhã, através da Astral TV e da Vibe Mundial, trazendo para você reflexões e orientações através de oráculos sobre a vida, sobre a mente humana e sobre tudo que há de melhor. Se você deseja agendar uma consulta comigo, basta entrar em contato através do link que está na bio de todas as redes sociais, @Fábio Ricardo Médium. Será um imenso prazer receber. Nós respondemos perguntas objetivas e consultas online também e presenciais. Então, se você deseja agendar uma consulta presencial, ela é feita em Iguaçu. E a online, aí não importa onde quer que você esteja, nós estaremos aí com você. Quero aproveitar para mandar aí também um beijo, para todo mundo que vem seguindo a gente pelas redes sociais, assistindo aqui através da Astral TV e também da Vibe Mundial, o pessoal da região de Parelheiros, Jordanópolis, Grajaú, lá Itapecerica da Serra, Valo Velho e toda a grande São Paulo e também fora aqui, de São Paulo e fora do país também, porque nós temos um alcance muito bacana nesse sentido. Fica aqui também o meu abraço aí para Meire Uber, tá? Um forte abraço. Hoje nós vamos falar sobre oráculos, a jornada da vida. Os oráculos, ele vem sendo utilizado há séculos como uma ferramenta para nos ajudar a navegar por essa jornada da vida. Eles acabam nos oferecendo insights e orientação para que possamos tomar decisões importantes na nossa vida, até mesmo em encontrar um caminho nesse programa de hoje. Nós vamos explorar como o oráculo pode ser usado para nos ajudar a entender melhor a nossa jornada e também encontrar o nosso propósito. Não é isso? Voz do Além, bom dia. Bom dia a todos, isso mesmo. E quais são os benefícios de usar os oráculos para tomar decisões na vida da gente, decisões importantes? Bom, isso é algo que nós devemos refletir bastante, porque, em primeiro lugar, toda vez que nós falamos de oráculos, nós estamos falando de uma ferramenta, mas, na realidade, os oráculos, vamos pensar nos oráculos de Delfos, onde as sacerdotisas, elas faziam ali as suas previsões. Oráculo significa boca, a boca que fala, Então, ele é uma ferramenta que não só você pode ter o tarô ou qualquer outro I Ching, borra do café e assim sucessivamente, mas você pode perceber que muitas das vezes o oráculo é a própria
pessoa, ou seja, aquele médium que você vai buscar. E também pode realmente ser a sua voz, a voz da sua própria consciência diante de um momento de meditação. E isso ajuda a você acalmar a tua mente, claro, a partir do momento que você faz uma consulta com alguém que te traga essa calma, né, mesmo diante de uma situação difícil, tá? Ou mesmo através de uma meditação que você possa fazer e encontrar ali esse conforto e permitir que essa resposta venha de forma natural. As pessoas podem agendar a sua consulta de cartas ou também a hidromancia. A hidromancia é uma consulta de 1 hora, né? É uma vidência com a hidromancia, com a água. Exato. E, geralmente, nessa consulta da hidromancia, as pessoas sempre perguntam sobre o propósito de vida. Como que funciona isso? Usar a hidromancia para a pessoa entender o propósito de vida. Tem um propósito de vida? Cada um tem um propósito? Olha, nós chegamos muitas das vezes nesse plano que nós vivemos, sim, com uma missão. É claro que, diante do que você vive aqui, de bom ou de ruim, quando nós passamos para o plano espiritual, para essa outra dimensão, você vai ter que, de certa forma, ali prestar conta. O que você cumpriu, o que você não cumpriu, e você, para voltar, você precisa ter um propósito. Propósito esse que eu preciso, eu vou me permitir me sujeitar a determinadas situações para que eu possa evoluir. Então, assim, não significa que eu quero nascer naquela família mais pobrezinha para poder eu evoluir melhor. Não, é para evoluir melhor, mas dentro daquela família mais pobrezinha, você poder ali ter o seu desenvolvimento e ajudar todo esse processo, né, dessa outra família que houve um acordo ali para você crescer. Então, assim, propósito nós temos, eles são inconscientes. Eles podem ser traduzidos através da vidência com a taça, quando eu falo desde vidas passadas, mas também pode ser utilizado aí, o Voz do Além, a questão da hipnoterapia, da psicoterapia de regressão, que ajuda muito a você encontrar esse propósito e entender por que determinadas situações acontecem. Então, são dois caminhos, um terapêutico, literalmente, através da psicanálise e da psicoterapia de regressão, e o outro através da vidência, onde a gente traz essas informações que estão contidas também nesse inconsciente e que acabam vindo e, através, no caso do oráculo, o médium, ele acaba sendo transmitido e passando aí a missão para cada um. O consulente, ele pode fazer a vidência com a taça, que é uma consulta mediúnica de 1 hora, e também pode fazer as consultas através das cartas, né, de 30 minutos, 1 hora também, e a pergunta objetiva. Aí, o que acontece com as perguntas objetivas, por exemplo? Como que o consulente ele pode interpretar as mensagens que o oráculo traz? Bom, deixa eu falar a respeito da consulta. Por exemplo, perguntas objetivas, eu estou respondendo somente com as cartas, né? E aqui a hidromancia eu só utilizo para consulta completa, salvo eu estar num processo numa live, que ali eu vou estar preparado, independente do que esteja acontecendo, para que eu possa estar respondendo uma pergunta objetiva por meio da hidromancia. Aqui eu trago a taça, mas eu utilizo também uma bacia com água e ervas para poder explicar. Então, assim, o oráculo, a forma da gente utilizar não é sermos dependentes dele, tá? É importante você ir buscar uma resposta, ouvir, entender, tá? Digerir aquilo na sua vida e tornar a orientação passada, porque os oráculos são como uma bússola, né, que te orienta, para que você tome atitudes que possam ser benéficas diante da leitura, tá? E atitudes que possam te afastar de determinadas situações que, de repente, possam ter sido apontadas como negativas.
Então, esse é o processo que a pessoa precisa ter atenção quando vai buscar uma consulta. Até porque o oráculo não resolve a sua vida. É a sua atitude mediante as revelações que vão fazer com que determinadas situações aconteçam, não aconteçam ou pelo menos minimizem, né, diante dessa jornada. Muitas pessoas gostam de fazer a consulta com você sem oráculos, sem a hidromancia, só através da mediunidade. Como que funciona quando a pessoa faz uma pergunta e você não usa ferramenta nenhuma, só os seus guias? Bom, nesse caso, aí eu utilizo o toque, né? A pessoa vai falar para mim seu nome, sua data de nascimento, eu vou utilizar o toque. Eu gosto de usar sempre que possível a água, porque durante o processo de preparo para fazer essa leitura, eu consagro essa água, ela já está energizada ali também por um cristal, ela é consagrada, existe um ritual pessoal que é feito ali comigo, né, uma preparação para que eu possa utilizar esse veículo. Então eu fico com a taça aqui, ou a bacia com água, e a pessoa fica com um copo de água à distância. No caso da leitura simplesmente mediúnica, é algo que eu posso estar em qualquer lugar, independente de ferramenta nenhuma, onde eu vou ali respirar, canalizar e trazer para essa pessoa aquilo que for necessário, seja tocando nela ou, como houve no Mistérios Paranormais, tocando ali num objeto que pertence a essa pessoa e trazendo as informações sem mesmo haver nenhum tipo de pergunta. Muitos dos seus clientes, eles fazem a pergunta já para a semana, né? Eu gostaria de saber como que vai ser minha semana. Funciona bem? Olha, muita gente faz isso. Eu quero saber como vai ser o meu mês, como que vai ser a minha semana. Gente, eu respondo, tá? Porque eu sinto que existe ali uma necessidade, uma ansiedade que precisa ser sanada. Mas o ideal não é você querer saber como vai ser sua semana, ou como vai ser o seu dia. É você fazer uma consulta. O ideal é fazer uma consulta e entender os pontos fortes e os pontos fracos que existem para que você possa conduzir a sua jornada, né? A gente pode te dar um direcionamento de uma semana, claro, mas é importante saber que mesmo dentro dessa semana você vai acabar tendo ali oportunidade, de repente, de ter alguma situação de saúde ou alguma coisinha pode acontecer que possa tirar você do prumo e do foco de tudo aquilo que foi passado. Então, manter a atenção é muito importante, tá? Mas não se preocupar semana por semana, né? É se preocupar pelo momento presente e se colocar no momento presente. Lembrar que você é consciência e essa consciência precisa estar sempre focada ali de uma forma livre para poder conduzir a própria vida. O oráculo ele vai te dar essa jornada, ajudar você. Mas é importante saber que, nesse caso, é bom uma pergunta mais, uma consulta, onde você possa ter ali pelo menos uns 3, 6 meses de orientação para poder estabelecer suas metas e objetivos. Mesmo porque durante o dia a pessoa vive a questão financeira, a questão de relacionamento, a questão... várias questões, né? Não dá para unir tudo numa Exato, coisa. não tem como. Por exemplo, quando você pergunta como que vai ser a minha semana, envolve tudo isso que a voz da Além falou, né? Em bom tom. Porque você, numa pergunta ampla de semana, ou queira saber como vai ser o seu mês, precisa saber qual é o seu objetivo. Às vezes você está perguntando isso em função de algo específico, mas não quer dizer. E tem todos esses elementos. Tem, às vezes, a saúde, tem a questão do amor, tem a questão do trabalho, de uma amizade, de alguma situação que você está ansiosa, esperando. E como que a gente vai adivinhar exatamente o que você quer? Então,
a gente passa, nesse caso, a energia dessa semana e qual atitude que ela pode tomar para melhorar e ter bons resultados diante de alguma situação geral. Se torna uma leitura mais genérica. Dentro da pergunta objetiva, muitas pessoas fazem sobre o financeiro, né? Eu ia pedir para você, que o pessoal sempre pede, para você pegar o seu tarô e dividir ele em 3 montes, e a pessoa lá em casa vai escolher um monte, não é isso? É isso aí. Você que está aí, né, vamos mentalizar a respeito da questão do financeiro, né? Eu vou deixar aqui 3 montinhos, estou separando as cartas, e aí você faz a sua escolha, né? Como pode ficar aí dentro dessa semana, vamos ver assim, né? Para o que traz aí para você. O montinho número 1, tá? Quem escolheu o montinho número 1 veio a carta do Papa. Então, falar de necessidade de você, diante do financeiro, ter aí consciência dos abusos, às vezes, que você toma. Tem que se arrepender um pouco dos seus gastos, sim, e buscar aí... não é se arrepender porque gastou, mas ter consciência de não gastar para poder realmente equilibrar a sua conta. Tá? Quem escolheu o montinho número 2, temos a carta do louco. Tá? E a carta do louco fala de aventurar-se. Né? Então, de repente, você até pode aproveitar essa semana para curtir um pouco. Tá? Se permitir, porque nem tudo significa somente ficar ali se controlando literalmente, mas fazer isso com responsabilidade seria financeiramente para você aproveitar, desfrutar daquilo que você trabalha tanto também. E quem escolhe o montinho número 3, vem a carta aqui do dependurado. E aí, isso aí já demonstra muita coisa. Talvez você esteja aí preso a alguma situação de dívida ou inseguro em investir em alguma coisa. É importante ter os 2 pés no chão, a mente limpa, tá? Para que você possa tomar essas decisões no campo financeiro. Aí você disse tomar decisões, né? Você já até tinha comentado sobre isso. As pessoas fazem a leitura, tomam algumas decisões, mas não coloca em prática, não adianta nada, né? Não coloca não colocar em prática a orientação é difícil. Mas também é difícil muito para nós oraculistas, médiuns, videntes, não importa, chegar para você e dizer aquilo que você tem que fazer. Então, assim, que decisão eu devo tomar? Devo escolher o João ou o Patrício, tá? É comum as pessoas fazerem essa pergunta. E eu sempre procuro mostrar quem é João, quem é Patrício e quem é você em relação a essa pessoa, né, ao João, e você em relação ao Patrício. Mas mostrando isso, cabe a você tomar a decisão. Por quê? Porque muitas das vezes eu encaro situações de pessoas que elas devem largar determinada pessoa. E eu falo, olha, esse relacionamento acabou, você deve mudar, não deve ser quando é um emprego, e a pessoa persiste, tá, naquilo. E o que acaba acontecendo? Acaba descobrindo que a pessoa, né, no final das contas, por ela persistir, ela leva um pontapé, né, ali, ou no relacionamento, ou no trabalho, onde ela poderia ter tomado uma atitude, né, para poder mudar isso. Mas você não está vivendo o meu momento, você não sabe. Como eu vivo de pessoas dizerem, eu não faço, eu nunca trabalhei, eu sempre vivi, né, nessa situação. Então, para eu recomeçar minha vida é tudo muito mais difícil. Tem ainda os filhos. Então, não adianta fazer consulta, não adianta nem fazer terapia, porque você já determinou. Ou seja, é uma pessoa que se coloca à disposição de viver um relacionamento tóxico, um relacionamento ali que traz uma situação que vai ficar sempre presa a isso. Quem não toma atitude não chega a lugar nenhum. Você disse em atitude.
Quando a pessoa faz a leitura com você, seja a de 1 hora ou a pergunta objetiva, você acha que a pessoa tem que decidir essas questões pelo coração ou pela razão? As duas coisas são importantes. Nós não devemos viver nossa vida apenas pela paixão, que paixão acaba, né? E isso vem do coração. E também não podemos ser duros diante de tomar decisões somente porque eu tenho medo de alguma coisa. Eu acredito que as duas coisas elas devem estar ali unidas. Por quê? Porque quando você toma de uma forma ali somada razão e emoção, envolvendo essas duas questões, você vai tomar uma decisão que não vai magoar o outro, você vai tomar uma decisão que vai realmente te fazer feliz, vai poder mudar o teu caminho diante de algo que você não vai fazer ninguém sofrer, nem você sofrer. Você vai conseguir entender que vai existir um processo de tempo relacionado à realização, né, à reconstrução de uma vida, a uma mudança de trabalho. Então, é necessário unir as duas situações. Dentro da sua leitura de hidromancia de 1 hora, qual a frequência que a pessoa deve fazer para poder tornar uma rotina mais saudável? Porque, na verdade, quando você faz essa consulta, a pessoa faz com você, ela tem também consultas com um terapeuta, né? Sim. Tem gente que passa pela consulta de hidromancia e vira cliente em terapia, né? Em psicanálise. Então, assim, o caminho, né, nós nunca oferecemos algo no sentido casado, né, aí, mas é algo que seja comigo ou com qualquer outra pessoa, existe sim a necessidade da pessoa perceber que ela precisa, às vezes, de um apoio e para poder seguir adiante. Às vezes, até um apoio para sair da muleta que vivia antes, seja do trabalho, seja de um emprego. Ela precisa de um apoio, se sentir segura, se sentir acolhida, de repente, pela família, para poder realmente mudar essa rotina de vida. A hidromancia é o quê? De 6 em 6 meses? De 1 em 1 ano? Bom, eu sempre indico, seja qualquer consulta, pelo menos de 6 em 6 meses, podendo, claro, ser uma vez por ano. Por que de 6 em 6 meses? Ainda que eu venha falar para você numa consulta completa, ali a nível de 1 ano, o que você fez dentro dos primeiros 6 meses? O que você conseguiu realizar? O que você mudou? O que você tem feito para que isso ainda possa acontecer no restante dos 6 meses? Então, às vezes, é importante fazer uma consulta a cada 6 meses para poder ir colocando a rotina. Uma coisa que eu não aconselho é as pessoas ficarem perguntando, assim, pergunta hoje sobre, numa consulta, pergunta específica. Quero saber se fulana sente alguma coisa por mim. Aí passa uma semana, a pessoa manda, eu gostaria de saber como que está o sentimento dessa pessoa por mim. Gente, precisa dar tempo ao tempo, né? A leitura tem, eu sei que de um dia para o outro, tá? Muita coisa boa e ruim pode acontecer. Mas o que você fez? Lembre-se, a atitude é que move as peças do xadrez da nossa vida. Então, se você não faz, se você não toma atitude, você está só esperando o milagre acontecer por parte do outro, a sua vida não toma rumo nenhum e você vai se frustrando, né, em relação a tudo. Dentro desse tema, o propósito de vida tem um propósito único para todo mundo? Um propósito básico? Ser feliz. Eu acredito muito nisso. Tá? É como viver um relacionamento. Não adianta um só estar feliz dentro do relacionamento, mesmo que isso seja uma razão aparentemente boa. É importante que todos estejam ali unidos, né, nesse propósito. Bom, chegamos aí ao final
desse nosso encontro. Convido você a estar conosco toda quarta-feira. Eu sou Fábio Ricardo, médium espiritualista, psicanalista. O telefone de contato é o 11 93262 6446 e eu estou aí no @Fábio Ricardo Médio em todas as redes sociais. Saúdo a todos com Namaskar, pois o Deus que habita em mim, saúdo o Deus que habita em cada um de vocês. Paz eterna e muita luz. E até a próxima.